Eu cumprimento os irmãos que estão assistindo esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra. A paz que nenhum ser humano pode trazer essa paz. Mas somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus pode nos dar essa paz. Amém. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus que está no Salmo 125. Salmo 125, que diz assim, a partir do verso 1, Salmo 125, a partir do verso 1, que diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Vamos ler de novo, Salmo 125, verso 1 e o 2. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Hoje, nos dias de hoje, a gente ouve muitos crentes e até pessoas que não são crentes também, que falam. As pessoas elas falam assim: eu estou com muitos problemas na minha vida. As pessoas que já são crentes falam: eu estou passando por muitas lutas, eu estou passando por muitas provações. Parece até que Deus ele se esqueceu de mim. Parece até que Deus ele não está vendo. Algumas pessoas chegam até a pensar: será que Deus não está vendo tudo que eu estou passando? Por que Deus ele está permitindo que eu passe por todas essas lutas, por todos esses problemas? Muitas vezes alguém que está assistindo esse vídeo pode estar com muitos problemas na vida. Pode estar até pensando: o que eu vou fazer amanhã? Pode estar pensando: será que amanhã, quando eu sair para procurar um emprego, eu vou conseguir um emprego? Será que esse problema na minha família vai ser resolvido? Será que esse meu familiar, que tem algum vício, que tem algum problema, será que ele vai deixar esse vício? Será que ele vai ser curado? Muitas vezes, alguém que está assistindo esse vídeo pode estar com um parente que está internado lá no hospital e pode estar dizendo: mas por que tudo isso está acontecendo? Por que isso? Por que eu estou passando por toda essa luta? Por que eu estou passando por toda essa tristeza? Muitas pessoas estão assim se perguntando. Mas se a gente for ver na Bíblia, todas as pessoas que serviram a Deus no passado, eles passaram por lutas e eles passaram por problemas. Se a gente for ver a vida de Adão e Eva também eles tiveram problemas. Eles tiveram 2 filhos, e um filho matou o outro. Imagine um pai e uma mãe que tem 2 filhos, saber que um filho matou o outro. Abraão também passou por problemas. Se a gente ler na Bíblia, a gente vai ver que Abraão também passou por muitas lutas, por tantos problemas. Moisés também, ele passou por muitas lutas, por muitos problemas. Quando ele tirou o povo do Egito, o povo ia reclamar com ele, falando: Moisés, a gente está com fome. Moisés, a gente está com sede, o que a gente vai fazer? Aonde que está o Deus que você falou? E Moisés, ele também passou por muitas lutas, muitos problemas. A palavra de Deus também diz que Davi, ele teve lutas também, ele teve que lutar contra um gigante.
né? E a palavra de Deus também diz que Daniel passou por lutas, por problemas também. Ele foi lançado na cova dos leões. A palavra de Deus também diz que Sadraque, Mesaque e Abednego também passaram por lutas, passaram por problemas na vida deles, porque eles foram lançados na fogueira, né? Dentro da fornalha de fogo ardente, né? E a palavra de Deus, ela também diz, né, que Jó, ele perdeu, né, toda a riqueza dele, né? O diabo tomou toda a riqueza dele, o dinheiro que ele tinha, né? O diabo matou os filhos dele, né? E ali e também o diabo colocou uma enfermidade ali no corpo dele, né? Tanto, né, que a esposa dele, né, a mulher dele, né, até falou para ele: Jó, amaldiçoa Deus e morre. Ele foi abandonado até pela própria mulher dele, né? A palavra de Deus, né, ela também diz, né, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele também passou por lutas aqui nessa terra. Ele passou por problemas, né? Ali, né, Jesus, ele pregou a palavra, né? Quando Jesus pregava a palavra, né, Jesus, ele era chamado, né, de mentiroso, né, de endemoniado, né? E ali no final, ali depois, Jesus, ele foi preso, né? Cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, né? E depois colocaram Jesus na cruz, né? Mas todas essas pessoas que eu falei, eles venceram. Por quê? Porque eles confiaram em Deus, né? Então, Adão e Eva, eles ali continuaram a vida deles, né? Aquela luta que eles passaram, eles não se separaram, né? Eles continuaram juntos até o final da vida deles, né? A palavra, né, de Deus diz que Deus, né, ele disse para Adão, né, para Adão trabalhar, né? E Adão, ele foi trabalhar, né, lavar o campo, plantar, né, trabalhar na plantação, né? E ali eles venceram, aquele casal, Adão e Eva venceram, porque mesmo depois que eles foram ali expulsos ali, né, do paraíso, eles continuaram ali confiando em Deus, né? Eles venceram porque eles confiaram em Deus, né? Porque Deus, né, foi Deus, né, que preparou, né, aquele casamento para eles, né? Porque, né, Deus, ele falou para Adão, né? Deus, ele falou assim: não é bom que o homem esteja só, eu farei um auxiliador, né? Foi Deus, né, que realizou, né, o primeiro casamento do mundo entre Adão e Eva, né? E a palavra de Deus diz, né, que o que Deus une, né, o mal não pode separar. E ali o que aconteceu? Eles continuaram a vida deles até o final da vida deles aqui na terra. E a palavra de Deus diz também, né, que Moisés, ele venceu, ele não entrou ali na terra, né, prometida, né, mas ele foi salvo. Ele foi salvo porque ele continuou confiando em Deus, apesar de todas as lutas, o povo reclamando com ele, né? Moisés, ele nunca desistiu de servir a Deus, né? E Moisés foi salvo, né? E a palavra de Deus diz que Jó, mesmo a mulher dele falando para ele, né, para ele amaldiçoar Deus e morrer, mesmo Jó passando por tanta dor, a dor de perder os filhos, né, a dor também, né, de ter aquela doença no corpo dele, ele continuou fiel a Deus, ele continuou servindo a Deus. E a palavra de Deus diz que no final Jó venceu, porque ele confiou em Deus. A palavra de Deus também diz que Davi, ele venceu o gigante, né? Ele venceu o gigante, por quê? Porque ele confiou em Deus. Ele falou para o gigante: olha, você vem a mim, né, com espada, com escudo, né, mas eu vou até você em nome do Senhor Deus dos exércitos. E a palavra de Deus diz que Davi venceu o gigante, porque Davi confiou em Deus, né? E ali a palavra de Deus também diz, né, que Daniel, ele foi lançado ali na cova dos leões, mas Deus não deixou os leões matar ele, né? No outro dia, quando o rei chegou lá, né, e chamou por Daniel, Daniel respondeu, né? E aí eles tiraram Daniel daquela cova, né? E nenhum leão atacou ele ali durante a noite, porque Deus não deixou. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados
na fornalha de fogo, porque eles não quiseram se ajoelhar diante de uma estátua, de uma imagem de escultura, né? E a palavra de Deus diz, né, que quando o rei olhou lá dentro da fornalha, tinha o quarto homem lá junto com eles. Eles eram em 3, mas eles olharam lá, né, e viram lá o quarto homem, né, ali, né, então que era Jesus Cristo, né, que salvou eles, não deixou que o fogo queimasse eles, né? Ele foi, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não morreram queimados, porque Deus não deixou o fogo queimar eles. A palavra de Deus diz que o fogo não queimou nem a roupa deles, porque Deus não deixou, né? Então, e a palavra de Deus, ela também diz que Jesus venceu, né? Até os apóstolos, eles pensaram que tudo tinha acabado, que Jesus tinha apanhado, né, cuspiram em Jesus, colocaram Jesus ali naquela cruz, né, e Jesus morreu naquela cruz, né, e os apóstolos pensaram que tudo tinha acabado, mas um dia os apóstolos estavam ali reunidos, ali em um certo lugar, e Jesus apareceu ali entre eles ali, né, e Tomé não estava ali com eles. E quando Tomé chegou, eles falaram: olha, o mestre, ele ressuscitou, ele veio aqui. Mas Tomé falou: mas eu vi ele lá na cruz, pregado na cruz, morto lá na cruz, como que ele apareceu de novo? Né? E aí, numa outra vez que eles estavam reunidos e Tomé estava ali, junto com eles, né? E ali Jesus apareceu de novo, né? E falou para Tomé: Tomé, não seja o incrédulo, mas creia, né? E Tomé viu ali Jesus ali, né? Tomé viu as marcas, né, dos pregos, dos cravos ali que foram colocados ali, né, nas mãos de Jesus para pregar ali na cruz, né? E ali Tomé acreditou, ele acreditou. Então, nos dias de hoje, nós também, essas pessoas que a Bíblia diz, né, que serviram a Deus, que a Bíblia diz que eles foram servos de Deus, profetas, reis, até Jesus Cristo, Filho de Deus, eles passaram por lutas e eles venceram. Mas qual foi o segredo da vitória deles? Foi que eles confiaram em Deus. Mesmo na luta, mesmo na provação, eles confiaram em Deus. Quando Jesus estava pregado ali naquela cruz, ali, Jesus estava confiando no Pai dele, confiando que Deus, o Pai dele, ia ressuscitar ele. Jó confiava em Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram em Deus. Adão e Eva confiaram em Deus, né? Davi, o rei Davi confiou em Deus, né? Todas essas pessoas do passado confiaram em Deus. E nos dias de hoje, né, a gente só vai vencer as lutas e os problemas se a gente confiar em Deus, porque a gente sempre vai ter problemas. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, vivo aqui nessa terra, nós vamos ter lutas, nós vamos ter provações, nós vamos ter problemas. Mas se a gente confiar em Deus, a gente vai vencer. Mas se não confiar em Deus, não vai vencer, né? O mesmo Deus que deu a vitória para essas pessoas que a Bíblia diz, né? Davi, Daniel, né? Jó, é o mesmo Deus que está aqui hoje conosco, né? E Ele vai nos dar vitória, mas a gente tem que acreditar. Essas pessoas que a Bíblia diz, eles acreditaram em Deus, eles passaram ali pela luta, eles passaram pela dor, eles passaram ali pela prova, mas confiando em Deus. E nós temos que confiar, né? Nós temos que confiar. A Bíblia não diz, né, que quando Daniel ele foi lançado ali na cova dos leões, ele ficou ali reclamando, murmurando. Que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados ali na fornalha de fogo, eles ficaram reclamando da vida. Não, eles ficaram ali confiando em Deus, né? Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram ameaçados pelo rei: olha, se vocês não se ajoelharem diante da estátua, vocês serão lançados na fornalha. Aqueles 3 jovens confiando em Deus, eles falaram assim: ó rei, a gente não vai, né? A gente não vai se ajoelhar diante da estátua, né, que o Senhor fez, não, né? E ali eles foram lançados na cova dos leões. Eles foram lançados ali na fornalha de fogo, né? Mas Deus não deixou nem o fogo queimar eles, né? Porque o fogo ele não tem mais poder do que Deus, né? Esse problema que você está passando, essa luta que você está passando, não é maior do que Deus.
e Deus ele vai te dar vitória, né? Mas não é na reclamação, não é na murmuração que você vai receber a vitória, mas é na oração, é no jejum, né? É na leitura da palavra de Deus, né? É frequentando a casa de Deus, é obedecendo os mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz que Jó era um homem que obedecia a Deus, né? E Deus ele permitiu até que o diabo fizesse todas aquelas coisas ali na vida de Jó. Só que Deus falou para o diabo: olha, você pode tirar o dinheiro dele, você pode tirar a saúde dele, você pode até tirar os filhos dele, você pode até usar a mulher dele, mas você não vai matar ele. E ali, né, ele recebeu a bênção de Deus, né? No final, ele recebeu a bênção de Deus porque ele confiou em Deus, né? Então ali, Davi, né, a palavra de Deus diz que Deus ele permitiu que Davi fosse, né, lutar contra aquele gigante, né? Só que ali, Davi confiando em Deus, Deus deu a vitória, né? Não foi aquela pedra que Davi lançou no gigante que derrubou ele, mas foi o poder de Deus que estava ali com Davi, porque Davi era um homem ali que confiava em Deus, um jovem. Ele era um jovem que confiava em Deus, um servo de Deus, continua servindo a Deus na luta, continua servindo a Deus no problema. Ah, mas a luta está grande, o problema está grande. Aonde a gente vê na Bíblia esses homens de Deus, né, e mulheres de Deus também reclamando dos problemas? Não, eles confiaram em Deus, né? Foram pessoas que confiaram em Deus, né, que foram fiéis a Deus até o fim. A palavra de Deus diz, né, quando Paulo e Silas estavam ali na prisão, né, a palavra de Deus diz que eles não estavam ali na prisão reclamando: olha, mas a gente serve a Deus, por que a gente está preso aqui? Por que a gente está aqui amarrado aqui nesse tronco? Por que a gente está aqui? Por que Deus está permitindo que a gente passe por isso? Não. A palavra de Deus diz que depois que Paulo e Silas levaram várias chicotadas nas costas, apanharam, estavam com dores, com feridas, e ainda amarrados no tronco, dentro de uma prisão, eles estavam cantando e louvando a Deus, confiando em Deus, mesmo na dor, eles estavam ali confiando em Deus, mesmo presos ali, entre quatro paredes e amarrados ainda, eles estavam ali confiando em Deus. E a palavra de Deus diz que Deus abriu ali as portas da prisão, e Deus libertou aqueles dois homens, né? Porque eles confiaram em Deus. Vamos confiar em Deus, né? Então essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Não vamos pegar a palavra de Deus, ouvir ela e jogar fora. Pegar a palavra de Deus, amassar ela e jogar ela no lixo do esquecimento. Mas vamos lembrar da palavra de Deus. Porque o problema de muitas pessoas, até crentes, são que a pessoa vai na igreja, ouve a palavra, e depois pega a palavra de Deus e joga no lixo do esquecimento. E depois continua reclamando, né? Reclamando que Deus não abençoa, que Deus não dá bênção. Só que Deus ele mandou a palavra, né? Esses homens de Deus e mulheres de Deus da Bíblia, eles ouviram a palavra de Deus e acreditaram na palavra de Deus. Eles não esqueceram da palavra de Deus, eles deram valor à palavra de Deus. Tem crente que não dá valor à palavra de Deus. Deus está falando e o crente reclamando. Deus está falando e o crente murmurando. Às vezes o crente está reclamando tão alto, às vezes o crente está murmurando tão alto que não ouve Deus falando. Deus está falando com ele ali murmurando, reclamando, e Deus falando: meu filho, eu quero te salvar, minha filha, eu quero te ajudar, eu quero te curar, eu quero resolver esse problema, eu quero ajudar esse seu parente que está com problema. Mas a pessoa está lá: mas por que isso? Por que eu estou passando por isso? E as reclamações, elas encobrem a voz de Deus, né? Deus está falando e a pessoa reclamando, né? E Deus está lhe falando, né? Tem gente que pensa que a bênção é só a pessoa vai receber a bênção sem ouvir a palavra de Deus. Não, a gente só vai receber a bênção de Deus se a gente ouvir a palavra de Deus, né? E praticar a palavra de Deus e fazer e fazer o que Deus manda, né? Então essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Está com algum problema? Leia a Bíblia. Lembra desses homens e mulheres da Bíblia.
que eles venceram, né? Confiando em Deus, eles passaram por problemas até maiores que o problema que você está passando, né? A gente vê a situação ali de Paulo e Silas, né? Que foram ali chicoteados, estavam ali com as costas, né? Todas feridas, com feridas, né? E estavam ali louvando a Deus. Estavam com dores terríveis, mas estavam ali louvando a Deus, né? Jó, que estava ali né, com uma doença terrível, mas Jó não estava ali reclamando, ele estava ali servindo a Deus, né? E a palavra de Deus diz que Jó, né, antes de Jó receber a cura, receber a prosperidade de Deus, né, na vida dele, Deus ele falou para Jó: Jó, ora pelos teus amigos, né? A palavra de Deus diz que os amigos de Jó foram lá visitar eles, só que os amigos de Jó falaram coisas que desagradaram a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus falou para Jó, Jó ali doente, Jó abandonado ali, né, ali do lado de fora da casa, né, Jó ali sofrendo muito, e Deus ele ainda deu uma ordem para ele ainda. Deus não curou Jó, né, naquele momento, mas Deus ele falou para Jó: Jó, ora pelos teus amigos. E depois que Jó orou pelos amigos dele, mesmo na dor, Jó orou, Jó recebeu uma ordem de Deus, né? Jó não falou para Deus: Senhor, o Senhor me cura primeiro, depois eu oro pelos meus amigos. Não, né? Jó, ali mesmo na dor, no sofrimento, Deus falou para ele: Jó, ora pelos teus amigos. E Jó ali orou pelos amigos dele. E ali, depois que Jó terminou a oração, Deus curou ele. Deus curou ele, Deus deu prosperidade para ele. A palavra de Deus diz que Jó teve filhos e filhas, né? A palavra de Deus diz que Deus deu muito mais do que ele tinha antes, né? E muitas vezes nós estamos, né, esperando Deus resolver o nosso problema primeiro para a gente começar a orar. A gente está esperando Deus, né, curar a gente primeiro para a gente orar, fazer a obra de Deus, né? Mas Jó, mesmo doente, ele fez a obra de Deus, ele fez o que Deus mandou ele fazer. E ele venceu. E depois que ele obedeceu a Deus, Deus curou ele e Deus abençoou a vida dele, né? E a vida também da esposa dele. Deus deu filhos, né, filhas, né? Deus deu filhas para ele, né? Deus deu também, né, animais, criação de animais para ele também, né? Deus deu riqueza para ele também. Mas tudo isso foi depois, né, que ele, né, orou, né, pelos amigos dele. Então vamos fazer a obra de Deus, né? Não vamos, né, ficar desanimados. Ah, mas eu estou orando tanto, eu estou pedindo tanto para Deus resolver esse problema. Mas continua orando, continua obedecendo a Deus, que Deus ele vai te dar vitória. Então essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Vamos orar, né? Se tem alguém que nesse momento, né, quiser, se afastou de Deus, parou de orar, parou de jejuar, parou de ler a Bíblia, Deus ele diz, né, para você voltar a ler a Bíblia, orar, jejuar. Deus ele te recebe de volta na presença dele. Se tem alguém que nunca serviu a Deus, nunca parou para ler a Bíblia, né, Deus ele te diz, né, quer vencer? Leia a Bíblia, né, vá na casa de Deus, né, ore, jejue, né, sirva a Deus, que Deus ele te dará vitória. Então vamos orar então. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra, que o Senhor revelou para nós nessa noite, Senhor Deus maravilhoso. Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas, Senhor Jesus maravilhoso, que o inimigo não quer que elas ouçam a palavra de Deus, Senhor. Mas, Senhor Jesus, repreenda esses demônios, Senhor Deus. Esses demônios que querem que as pessoas esqueçam a palavra de Deus, que quer destruir elas, que a tua palavra diz, Senhor Deus, que o teu povo foi destruído por falta de conhecimento. E o diabo não quer que as pessoas conheçam a tua palavra, Senhor Deus. Mas, Senhor Jesus, tira, Senhor Deus, esses demônios do caminho, Senhor Deus, dessas pessoas, para que essas pessoas venham ir para a igreja, para que essas pessoas venham ler a Bíblia, orar, jejuar. Essas pessoas que não têm força, Senhor Deus, mas para orar, para jejuar. Ajuda essas pessoas a orar, a jejuar, Senhor Deus maravilhoso, a obedecer ao Senhor, Senhor Deus maravilhoso.
Abençoa, Senhor Jesus, a todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Nós que estamos aqui na igreja também, Senhor Deus. Abençoe a cada um de nós. Que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus, na vida de cada um de nós, Senhor Deus maravilhoso. Nos ensina, Senhor Deus, a Tua palavra. Nos ensina a Te servir, Senhor Deus maravilhoso. Cura os que precisam da cura. Liberta os que precisam da libertação. Salva os que precisam da salvação, Senhor Deus. E eu Te agradeço, Senhor Deus, por ouvir e por responder às nossas orações. Porque o Senhor nos ama, Senhor Deus maravilhoso. Amém. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.